Olá, eu sou o Luiz Otávio Sequeira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de síntese proteica. Nas duas videoaulas anteriores, eu falei respectivamente a respeito de transcrição e também tradução. O objetivo dessa videoaula é juntar essas duas videoaulas anteriores, sumarizar os conceitos e passar todas as etapas da síntese proteica, desde o DNA no núcleo até a formação da cadeia polipeptídica. Falamos então numa videoaula que a transcrição ocorre no interior do núcleo celular. E essa transcrição apresenta como objetivo a produção do RNA mensageiro a partir de um gene. Já a tradução ocorre no citoplasma da célula e tem como objetivo a formação de uma cadeia polipeptídica com o auxílio de RNA mensageiro, ribossomos, RNA transportador e também dos aminoácidos. Vamos começar a falar a respeito da formação do RNA mensageiro. Primeiramente, a transcrição ocorre a partir do início de uma região específica do DNA, chamada de gene. Para isso, entra em ação a enzima helicase, cuja sua função seria romper as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas da molécula de DNA. Nesse momento, vai ocorrer a exposição de uma região específica da molécula do DNA, chamada de gene. Após, entra em ação a enzima chamada de RNA sintetase, a qual inicia a formação do pré-RNA mensageiro. A função da enzima RNA sintetase seria unir os nucleotídeos do RNA mensageiro à molécula do DNA. E lembrando que a união dos nucleotídeos obedece à lei da complementariedade. Vejamos, supomos que na molécula de DNA a primeira base nitrogenada seja uma timina, a segunda também uma timina, depois uma guanina, uma citosina, outra citosina e uma adenina. Vamos supor essas bases nitrogenadas. Vamos colocar embaixo uma adenina, uma citosina, outra citosina, uma guanina, uma timina, outra timina. Isso contida na molécula do DNA. Já na molécula do RNA mensageiro, ocorrerá que as bases nitrogenadas precisam ser complementares em relação às bases nitrogenadas contidas na molécula do DNA. Vejamos então quais serão as bases nitrogenadas complementares. A timina contida na molécula do DNA faz ligação com uma adenina contida na molécula do RNA mensageiro. Novamente, a timina contida na molécula do DNA faz ligação com uma adenina. A guanina contida na molécula do DNA faz ligação com uma citosina. A citosina contida na molécula do DNA faz ligação com uma guanina na molécula do RNA mensageiro. Novamente, a citosina contida na molécula do DNA faz ligação com outra guanina contida na molécula do RNA mensageiro. E, por fim, a adenina contida na molécula do DNA faz ligação com uma uracila contida na molécula do RNA mensageiro. Lembra que a uracila é a base nitrogenada específica do RNA. E outro detalhe, a síntese do pré-RNA mensageiro também obedece o sentido de 5' para 3'. Supondo que este segmento do RNA mensageiro seja o 5', o outro segmento vai ser o 3'. Já na molécula do DNA, acontecerá que, se este segmento é o 3', consequentemente, este segmento da molécula do DNA é o 5'. Portanto, a outra extremidade da molécula do DNA compreende a posição 3'. Bom, após a formação do pré-RNA mensageiro, o material genético que ainda não é funcional, precisamos fazer com que
novas reações fisiológicas ocorram nessa molécula formada, para assim formar uma molécula de RNA mensageiro funcional. Veja que nessa molécula de pré-RNA mensageiro eu desenhei umas porções em vermelho e outras em verde. O que são essas porções? As porções em vermelho recebem o nome de intron. Já as porções em verde recebem o nome de exon, sendo que os introns são as regiões que não codificam uma proteína. Por outro lado, o exon são as regiões que codificam uma proteína. O que vai acontecer agora? Novas enzimas entrarão em ação, primeiro para remover os introns dos exons e depois unir os exons na molécula do RNA funcional. Vejamos isso. Os spliceossomos podem ser definidos como um complexo enzimático que remove os introns dos exons. Veja bem, os spliceossomos, esse complexo enzimático, vai remover todas essas partes chamadas de introns, as quais não codificam uma proteína. E após acontecerá o quê? A união dos exons. Para unir os exons, outra enzima entra em ação. O complexo enzimático, cuja função seria unir os exons, é chamado de SNARPs. Então veja bem, os SNARPs são um complexo enzimático que une os exons. Desta maneira forma um RNA funcional. Este RNA funcional que acabou de ser formado, ainda no interior do núcleo, ele precisa ser exportado. O RNA mensageiro será exportado através dos poros do núcleo celular. Isso porque a ação do RNA mensageiro é levar a informação para a formação de uma nova proteína. E isso vai ocorrer no citoplasma da célula. Vamos ver então uma animação a respeito da transcrição, da formação do RNA mensageiro. A figura mostra uma molécula de DNA em alfa-dupla hélice, conforme nós já vimos em videoaulas anteriores. Para que ocorra o início da transcrição, o primeiro evento seria identificar o gene responsável para a codificação da proteína em questão. Para isso, vai ocorrer que a enzima helicase vai romper as bases nitrogenadas da molécula do DNA, desta maneira expondo o gene que será transcrito. Após essa etapa, a enzima chamada RNA sintetase inicia a formação da molécula de pré-RNA mensageiro. O pré-RNA mensageiro apresenta regiões chamadas de intron e exons. Os introns são incapazes de codificar a proteína, já os exons são capazes de sintetizar uma proteína. Para formar um RNA mensageiro funcional, é necessário retirar os introns da molécula do pré-RNA mensageiro, e isso ocorre por meio de um complexo proteico chamado de spliceossomos, cuja função seria remover os introns dos exons. Após, ocorrerá a união dos exons, formando, portanto, uma molécula de RNA mensageiro funcional. Tudo isso está ocorrendo no interior do núcleo celular. Agora, o RNA mensageiro precisa ser exportado do interior do núcleo para o citoplasma, local onde ele executa a sua função fisiológica. Lembrando que o RNA mensageiro carrega consigo as informações para a síntese de uma proteína. Agora vamos falar a respeito das etapas da tradução. Até o momento nós falamos da transcrição, que ocorre no interior do núcleo celular, a formação do RNA mensageiro. A tradução ocorre no citoplasma da célula e pode ser definida como a formação de uma proteína. Para isso, vários elementos contribuem para a formação de uma proteína, além do RNA mensageiro que nós acabamos de ver como ele é formado. O primeiro elemento é o ribossomo.
O ribossomo é uma partícula proteica formada por uma subunidade maior, uma subunidade menor, sendo que na subunidade maior do ribossomo encontram-se dois slots, dois sítios, chamados de sítio A e sítio P. O sítio A é o local da subunidade maior do ribossomo que possibilita a chegada de um RNA transportador. Já o sítio P também é um local da subunidade maior do ribossomo que permite a formação das ligações peptídicas. E agora nós vamos começar a entender como os diversos participantes atuam no citoplasma para a formação de uma proteína. Vejamos o próximo participante, o RNA transportador. O RNA transportador é um material genético formado por uma fita simples de RNA enrolado em forma de um trevo. Em uma extremidade do RNA transportador existe uma região chamada de anticódon, formada por 3 bases nitrogenadas. Na outra extremidade do RNA transportador ocorre a ligação com um aminoácido. Os aminoácidos vão ligar entre si por meio de ligações chamadas ligações peptídicas, e isso vai propiciar a formação de uma proteína. Sempre uma proteína inicia com um aminoácido chamado de metionina. E como que isso ocorre? Perceba que o anticódon contido no RNA transportador possui 3 bases nitrogenadas. Já na molécula do RNA mensageiro, também encontramos 3 bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas recebem o nome de códon. O que vai acontecer? Da mesma forma que nós vimos, ocorrerá o conceito de complementariedade. Assim, pessoal, o códon necessita ser complementar em relação ao anticódon do RNA transportador para que ocorra a chegada do aminoácido na cadeia polipeptídica que será formada. Então veja bem, o códon, essa trinca, essas 3 bases nitrogenadas contidas no RNA mensageiro são complementares em relação ao anticódon. Vejamos, o A com U e G com C. O códon AUG é o códon que representa o aminoácido metionina, o primeiro aminoácido que será colocado em uma cadeia polipeptídica. Agora vamos ver como ocorre a formação da cadeia polipeptídica. Já sabemos que o RNA transportador carrega consigo um aminoácido. O ribossomo é uma partícula proteica formada por 2 subunidades, a subunidade maior e a subunidade menor. Na subunidade maior existem 2 sítios, o sítio A e o sítio P. E também sabemos que o RNA mensageiro apresenta as informações necessárias para a formação de uma cadeia polipeptídica. Veja como ocorre. O sítio A do ribossomo permite a chegada de um RNA transportador, que carrega consigo um aminoácido. Ocorrerá a ligação do anticódon com o códon do RNA mensageiro, lembrando que precisa obedecer à complementariedade. Uma vez que o RNA transportador foi reconhecido pelo códon do RNA mensageiro, um aminoácido será incorporado na cadeia polipeptídica. Mas veja só, o aminoácido anterior, olha o que aconteceu. O RNA transportador está ocupando agora o sítio P. O sítio P é o responsável pela formação das ligações peptídicas entre os aminoácidos. Então veja, o RNA transportador, quando ocupa o sítio P, ele é capaz de liberar o aminoácido que ele carrega. Este aminoácido liberado faz uma ligação peptídica com o próximo aminoácido, iniciando dessa maneira a formação da cadeia polipeptídica. E o que acontece com esse RNA transportador? Ele vai desocupar o sítio P.
Nesse momento, o ribossomo vai deslocar ao longo do RNA mensageiro. Neste sentido. Qual é o sentido? De novo, sentido de 5' para o sentido de 3'. Sempre vai obedecer este sentido, de 5' para 3'. Veja só na próxima figura. Deslocando o ribossomo, olha o que acontece. Novamente, o sítio A será exposto, vai permitir desta maneira a chegada de um novo RNA transportador que carrega consigo um aminoácido. Perceba agora que o RNA transportador que carregou a alanina está ocupando o sítio P. O que vai acontecer? Com a chegada desse novo RNA transportador no sítio A, o aminoácido que ele carrega consigo estará pronto para permitir a formação de uma nova ligação peptídica, desta maneira aumentando a cadeia polipeptídica. E isso vai ocorrer ao longo de toda a molécula do RNA mensageiro. Então perceba que para cada ligação peptídica que seja formada, é importante que ocorra a movimentação do ribossomo ao longo do RNA mensageiro. O último códon do RNA mensageiro não representa um aminoácido. O último códon é chamado de stop códon ou códon de parada. Olha o que acontece. O último códon do RNA mensageiro não representa um aminoácido, mas no seu local ele vai colocar algo que nós chamamos de stop códon. Esse stop códon é o sinal que a cadeia polipeptídica que foi formada encerrou. Nesse momento, entra em ação uma enzima chamada fator de liberação. Esta enzima chamada fator de liberação tem como função desmontar o ribossomo. Desmontando o ribossomo, ele perde a sua ação, liberando a cadeia polipeptídica que foi formada, e assim ocorre o término da síntese proteica. Stop códon. Ele não introduz aminoácidos, na verdade ele introduz o fator de liberação. Esse fator de liberação é responsável pelo desmonte do ribossomo. Nisso ocorre o fim da síntese proteica. E o código genético? O código genético seria a correspondência entre os códons do RNA mensageiro e os aminoácidos que formarão as proteínas. O código genético é formado por 64 códons, que são responsáveis para codificar 20 proteínas. E o código genético apresenta algumas características, sendo: o código genético é degenerado. Isso significa dizer que o mesmo aminoácido pode ser codificado por diferentes códons. O código genético não é ambíguo. Isso significa dizer que o mesmo códon não é capaz de codificar dois aminoácidos diferentes. E, por fim, o código genético é universal. Isso significa dizer que, de maneira geral, todas as espécies, nem todas, algumas bactérias não obedecem essa regra, mas a grande maioria das espécies apresentam o mesmo código genético. Para finalizar, vamos ver uma animação a respeito da tradução. A animação mostra o ribossomo formado pela subunidade maior e subunidade menor. Na subunidade maior existem dois sítios, o sítio P e o sítio A. O sítio A é aquele que vai permitir a chegada do RNA transportador que carrega consigo um aminoácido. Já o sítio P é aquele responsável pela formação da cadeia polipeptídica. A figura também representa o RNA mensageiro. O RNA mensageiro é aquele que possui as informações para a formação de uma proteína. Perceba que eu agrupei 3 bases nitrogenadas em conjunto. Esse conjunto de 3 bases nitrogenadas recebe o nome de trinca. E no caso do RNA mensageiro, essa trinca significa um códon. O códon representa um aminoácido. Vejamos como ocorre, então, a síntese proteica. Perceba que o sítio A é aquele responsável
pela chegada de um RNA transportador. O RNA transportador transporta consigo um aminoácido, no nosso exemplo, uma alanina. E numa outra extremidade do RNA transportador existe o anticódon. O anticódon é formado também por uma trinca de bases nitrogenadas. E essas bases nitrogenadas precisam ser complementares em relação ao códon do RNA mensageiro. Desta maneira, a cadeia polipeptídica é formada. Então veja bem, o sítio P, conforme foi dito, ele permite a ligação peptídica entre os aminoácidos. No sítio P, o RNA transportador vai permitir a liberação do aminoácido, no nosso exemplo, uma metionina. Liberando a metionina, perceba, ocorre a formação de uma ligação peptídica e, ao mesmo tempo, o RNA transportador será liberado do sítio P. O que vai acontecer nesse momento? O ribossomo será deslocado ao longo do RNA mensageiro. Vejamos isso. Com o deslocamento do ribossomo, perceba que o sítio A será novamente exposto. Isso vai permitir a chegada de um novo RNA transportador que carrega consigo outro aminoácido. Vejamos. Este aminoácido, que acabou de chegar por meio do RNA transportador, continuará a formação da cadeia polipeptídica. Assim, neste momento, o aminoácido que foi trazido por este RNA transportador, que agora está localizado no sítio P, será liberado do RNA transportador e formará uma nova ligação peptídica. E, ao mesmo tempo, o RNA transportador será liberado do sítio P. Agora, novamente, o ribossomo deslocará ao longo da molécula de RNA mensageiro, o sítio A vai ser exposto, este RNA transportador ocupará o sítio P e o sítio A permitirá a chegada de um novo RNA transportador, que carregará consigo um aminoácido. Lembrando que o anticódon do RNA transportador precisa ser complementar ao códon do RNA mensageiro, uma vez que o códon do RNA mensageiro representa o aminoácido que está chegando na cadeia polipeptídica. O que vai acontecer? O RNA transportador que está localizado no sítio P vai liberar o aminoácido. Este aminoácido livre faz uma nova ligação peptídica com o aminoácido que acabou de chegar, aumentando a cadeia polipeptídica. E perceba que este processo vai ocorrer ao longo de toda a molécula de RNA mensageiro. Cada aminoácido que chega é incorporado à cadeia polipeptídica, aumentando esta cadeia. Isto é a síntese de proteína sendo realizada. Neste caso, a tradução. O último detalhe é que alguns códons contidos na molécula do RNA mensageiro não introduzem um aminoácido na cadeia polipeptídica, mas sim uma mensagem que terminou a formação dessa cadeia polipeptídica, o que nós chamamos de stop códon. O stop códon, portanto, tem a função de interromper a formação da síntese proteica. Quando ocorre a chegada do RNA transportador que carrega consigo o stop códon, veja o que acontece. Uma enzima chamada fator de liberação é introduzida neste sistema. Esta enzima tem como função desmontar o ribossomo. Desmontando o ribossomo, ele fica impedido de exercer a sua ação. Isso vai interromper a formação da cadeia polipeptídica, finalizando a síntese proteica. Bom, esse foi meu vídeo a respeito de síntese proteica. Nesse vídeo, conforme dito, foi unido a transcrição juntamente com a tradução. Espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido os conceitos. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até o próximo.